apresentar uma aula sobre MMC e MDC. MDC é o mínimo múltiplo comum entre dois números ou mais. Ou seja, vai ser o menor múltiplo que estes números têm em comum. E o MDC é o máximo divisor comum entre dois números ou mais. Ou seja, vai ser o maior divisor que estes números têm em comum. Como exemplos, temos aqui o MMC de 10 e 20. Como nós podemos descobrir este MMC? Da seguinte forma, vamos colocar aqui os três números, os números que a gente quer trabalhar. Se fosse 2, seriam os dois números ou mais. Vamos fazer um traço e vamos começar fatorando estes números. Este aqui é um método prático. Nós começamos pelo número 2, tá bom? Pelo menor número primo. E vamos dividir. 10 dividido por 2 é igual a 5, 20 dividido por 2 é igual a 10, e 30 dividido por 2 é igual a 15. Podemos fazer novamente por 2, repetimos os números que não são possíveis de dividir, e prosseguimos. Agora podemos dividir por 3 por conta do 15, que é divisível por 3. Então, fazemos aqui a repetição dos números que não são divisíveis por 3, e dividimos o 15 por 3, que vai dar 5. Por último, temos o 5 dividindo todos os 5. Neste ponto aqui, o que nós fazemos? Então, quando vocês estiverem procurando um MMC de alguns números, vocês vão pegar esses resultados e vão multiplicar todos eles, tá? Todos estes fatores vocês podem multiplicar para descobrir o MMC. Então, aqui vocês vão ficar 4 vezes 3, 2 elevado a 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 5 é igual a 60. Então, 60 é o MMC, é o menor múltiplo que 10, 20 e 30 têm em comum. Se nós formos, então, fazer o MMDC destes mesmos números, 10, 20 e 30, nós podemos utilizar o mesmo método, tá? Então, vamos colocar aqui os números e vamos fatorar. Vamos lá. Começando por 2, 10 dividido por 2 é igual a 5, 20 dividido por 2 é igual a 10 e 30 dividido por 2 é igual a 15. Podemos dividir novamente por 2? Sim, por conta do 10. Então, repetimos o 5 aqui, dividimos 10 por 2, vai dar 5, repetimos o 15. Agora, nós podemos dividir por 3, repetimos o 5 e 15 dividido por 3 é igual a 5. Qual número vai dividir todos os 5? O 5. Então, colocamos aqui o resto, o 1, né? Aliás, resto não, é 1. 1 vezes 5 é igual a 5. Bom? Então, a partir daqui a gente pode fazer o seguinte. Qual que vai ser a diferença entre o MMC e o MDC? A diferença é que aqui no MDC vocês vão ter que rastrear qual é o número que dividiu os três números ao mesmo tempo, neste exemplo. Então, aqui a gente tem o 2, né? O 2 dividiu 10, dividiu 20 e o 30, né? Ao mesmo tempo. Qual mais? O 5. O 5 dividiu todos esses 5 ao mesmo tempo. Se fosse só um número, gente, que dividiu eles ao mesmo tempo, seria ele o máximo divisor comum. Mas como aqui a gente tem 2, nós vamos multiplicar. Então, tendo mais de um número, vocês vão simplesmente multiplicar esses números para obter o máximo divisor comum entre eles. Então, o que nós descobrimos é que o 10 é o máximo, é o maior divisor que 10, 20 e 30 têm em comum. Outro método de vocês poderem saber qual é o MMC seria fazendo individualmente. Quais são os múltiplos de 10? 10 vezes 1 é 10, 10 vezes 2 é 20, 10 vezes 3 é 30, vezes 4, 40, vezes 5, 50, vezes 6, 60. Podemos parar aqui porque a gente já descobriu que 60 é o mínimo múltiplo comum. Vamos fazer de 20, então. 20 vezes 1 é 20, 20 vezes 2, 40, 20 vezes 3, 60. E os múltiplos de 30? 30 vezes 1 é 30 e 30 vezes 2 é 60. Assim, vocês poderiam, então, saber qual é o mínimo múltiplo que esses números têm em comum. A gente percebeu aqui que vai ser o 60, né? Então, 60 é o MMC desses números.
Se nós estivéssemos trabalhando só com 10 e com 20, percebam que o mínimo múltiplo comum entre 10 e 20 vai ser diferente do mínimo múltiplo comum entre 10, 20 e 30. Por quê? Porque é o menor. E 60 não é o menor múltiplo que esses números têm em comum. O menor múltiplo que esses números têm em comum é o 20. Então, ele é anterior ao 60. E ele vai ser o mínimo múltiplo comum entre 10 e 20. Se nós pudermos fazer, então, naquele método prático para descobrir o MMC de 10 e 20, notaríamos isso também. Então, 10 dividido por 2 é 5, 20 dividido por 2 é 10. Então, repetimos o 5, dividimos aqui, colocamos o 5 para dividir os dois 5. Então, vai ficar 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 5 é 20. Perceberam? Então, realmente, o menor múltiplo entre 10 e 20 é 20. Certo? E no MDC, como que nós poderíamos, então, fazer desta forma aqui? Assim, vamos fazer individualmente. Quais são os divisores de 10? O divisor de 10 é 1. 10 dividido por 1 é 10. 2. 10 dividido por 2 é 5, né? 3 não é 4. Não? 5, sim, né? 5. 10 dividido por 5 é 2. E por último, vai ser ele mesmo, tá? Quais são os divisores de 20? É o 1, é o 2, é o 4, é o 5, é o 10 e o 20. E os divisores de 30? Então, 30 é divisível por 1, é por 2, é por 3, que vai dar 10. É por 4, não. Por 5, sim, vai dar 6. Tanto que 6 também é um divisor. 7 não, 8, 9, 10, 10 sim. 15 também, né? 30 dividido por 15 é igual a 2. E por último, o próprio número, que é o 30. Então aqui a gente consegue perceber que um maior, máximo divisor comum é o 10. Por quê? Porque o 30 não tá aqui, né? Que é o maior. 15 também não tá aqui nesses outros. O 10 tá aqui nos divisores de 30, tá nos divisores de 20, tá nos divisores de 10. Então, ele vai ser considerado o maior divisor comum. Se nós fizermos um método prático, nós vamos obter... Aliás, fazendo aqui o método para descobrir de 10 e 20, nós vamos obter também o 10, olha só. Então, vamos fazer aqui por 2 é igual a 5, 20 por 2 é igual a 10. Aqui repetimos o 5 e 10 dividido por 2 é 5. Podemos fazer, então, essa divisão por 5. A diferença aqui é que a gente vai anotar qual número dividiu os dois ao mesmo tempo, foi o 2 e foi o 5. Vamos colocar eles dois aqui embaixo, esses números embaixo, que dividiram os números simultaneamente, e multiplicar eles. Nós vamos ter o mesmo resultado que a gente obteve aqui em cima, certo? Pessoal, eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido como tirar o MMC dos números, o MDC, porque isso vai ser muito útil nas aulas de operação com frações, tá bem? Então, aguardo vocês nas próximas aulas, obrigada e nos vemos lá. Até mais!